Hoje começamos uma história juntos através da educação. O nosso programa vai trazer semanalmente profissionais da área da educação, estudantes que fazem parte da nossa rede para a gente ter um bate-papo, uma conversa mais agradável sobre isso. E o nosso primeiro episódio, vamos falar sobre altas habilidades e superdotação. E por isso nós estamos aqui no Núcleo de Altas Habilidades e Superdotação Joãozinho 30, o NAS. E hoje nós recebemos aqui no nosso programa o professor Fabiano Tágera e a nossa psicopedagoga Raquel. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Nós vamos conversar um pouco sobre altas habilidades, mas para isso eu gostaria que você primeiro se apresentasse, por favor. Tudo bem, eu me chamo Fabiano Tágera, sou diretor-geral aqui do Núcleo. Como você disse, nós somos um núcleo que atende estudantes com características comportamentais de altas habilidades e superdotação. São estudantes que aqui eles vão ter um enriquecimento curricular. Nós vamos aperfeiçoar os seus talentos. Então, são estudantes de diversas áreas do conhecimento. Certo, muito obrigado. E agora, a psicopedagoga Raquel Gama vai se apresentar. Fique à vontade. Olá, meu nome é Raquel Gama, eu sou psicopedagoga, faço parte da unidade de atendimento à família, onde nós atendemos e identificamos os alunos talentosos que chegam ao nosso núcleo. E para nós iniciarmos o nosso programa de hoje, eu gostaria que o professor Fabiano explicasse para o pessoal que está em casa o que são altas habilidades. As altas habilidades são características comportamentais que são apresentadas por indivíduos que podem ser na primeira infância, na adolescência ou até mesmo na fase adulta. O nosso trabalho aqui no núcleo é fazer esse atendimento ainda nas séries iniciais do ensino fundamental e do ensino médio, ou seja, toda a educação básica. Esse acompanhamento, ele é somente para estudantes da rede pública, da rede privada? Como é que funciona para selecionar esses alunos para participarem desse núcleo de altas habilidades? O nosso núcleo, como ele é vinculado à Secretaria de Estado da Educação, nós temos o público principal de atender estudantes da rede estadual de ensino. Mas também, quando há vagas, atendemos estudantes das redes municipais e das redes federais e também particulares. Mas o foco principal é da rede estadual. Certo. E todos esses acompanhamentos que são feitos aqui pelo Núcleo de Altas Habilidades tem que ter um olhar mais carinhoso, um olhar mais bem assistido. Como é que entra o papel da psicopedagoga dentro do Núcleo de Altas Habilidades? Olha, o papel da psicopedagogia dentro das altas habilidades é ter esse olhar diferenciado e ter esse cuidado de olhar para esse estudante não só com muito amor e carinho, mas saber que você tem em mãos um diamante que precisa ser lapidado. Porque o que acontece com os estudantes quando eles chegam até a nossa unidade? Muitos deles já vêm sofrendo bullying na escola, eles vêm com a autoestima baixa, eles vêm com a síndrome do impostor, que está muito pareada com a síndrome da autossabotagem. Então, assim, a gente tem que trabalhar essa questão da segurança, da autoestima e da confiança para que ele não deixe de mostrar o talento que ele traz consigo. Professora, o que seria essa autossabotagem? Olha, essa autossabotagem é o estudante, ele sabe que ele tem a habilidade, mas aí o que acontece? Ele se sabota, ele não mostra, não demonstra o talento que ele tem, muitas vezes nem para a família. Por quê? Porque ele tem medo de, como ele já sofreu bullying, de ser taxado de nerd, de não ser aceito na escola. Quando eu falo que ela é muito pareada com a síndrome do impostor, porque o impostor ele faz a mesma coisa, ele se sabota, ele se esconde por trás de um papel. Então ele prefere às vezes na sala de aula fazer de conta de que ele não sabe do que ele mostrar o talento que ele tem e ser taxado. Essas duas síndromes, elas estão associadas dentro do DSM-5 por transtornos de personalidade dependente. Então, o que é isso? Eles precisam constantemente ser validados por alguém. Por isso entra a questão do medo, da insegurança, por eles não saberem se vão ser validados pelos colegas de classe, pela professora, eles fazem isso com eles mesmos. É uma tristeza, mas eles se sabotam.
Certo. E quando esse estudante ele vem para cá para fazer parte das atividades do NAS, esse olhar carinhoso, como é que faz? Ele passa por uma entrevista, vocês vão em busca desse adolescente, desse estudante, onde eles estão, na casa, na escola, como é que funciona para trazer ele para participar daqui desses processos? Olha, esses estudantes chegam até nós pela nossa equipe de itinerância. Então, na escola, elas identificam, indicam esses alunos e nós fazemos a identificação. Como nós fazemos essa identificação com esse olhar diferenciado? Conversando primeiramente, fazendo todo um histórico da vida emocional desse estudante. Aí nós começamos a perceber se ele é aceito ou não dentro do núcleo familiar. Então nós, da unidade de atendimento à família, temos que ter o cuidado também de trazer a família, explicar o que é esse talento, o que é ter esse talento. Ele não tem, por exemplo, uma pessoa diferente em casa, como muitos pais falam, eles têm simplesmente um filho e nós temos um estudante, nós pegamos um estudante que não é compreendido. Então, esse é o nosso trabalho, Isso acaba complicando também, né, bastante, vai estar inserido numa escola, num espaço físico, que talvez ele não se sinta tão acolhido, né, e vir para cá, para esse espaço, poder estar fazendo aquilo que ele sabe fazer, né, professor, aquilo que ele gosta de fazer, é uma questão muito interessante. Por que esses alunos precisam ser identificados com altas habilidades? Esse processo de identificação desses estudantes é muito importante. Como a professora Raquel falou, a gente está trabalhando também com a autoestima de cada um desses estudantes da escola e também da própria família, da comunidade escolar como um todo. Então a gente se preocupa em fazer esse processo de identificação desse estudante, não apenas com a área de conhecimento. Por isso que nós temos aqui uma unidade voltada à família, porque a gente também dá um auxílio à família. A família ela precisa entender qual a importância desse núcleo, por que é importante a gente identificar e a gente atender esse estudante dentro da sua área de interesse, porque dentro da escola ele já é atendido pela grade curricular que a escola tem, que todas as escolas têm. Aqui não, aqui quem vai construir esse currículo é o próprio estudante. Ele já chega com uma área de interesse dele, vamos dar, por exemplo, a área de xadrez. Ele chega com interesse em xadrez. Muitas das vezes o xadrez não é oferecido dentro da escola comum, dentro da escola regular. Ele chega aqui com esse interesse no xadrez. Ele vai encontrar aqui um profissional e ele vai encontrar estudantes, ele vai encontrar seus pares, que isso é o mais importante, que pensam como ele. E aqui a gente não faz a divisão nem de série nem de idade. Um estudante de 8 anos pode estar dialogando com um estudante de 18 anos sem problema nenhum, se a área de conhecimento deles for a mesma. Por isso que é importante esse processo de identificação. Entendo. E esses estudantes, eles podem participar de quantas atividades aqui dentro do núcleo? Olha, a gente se preocupa sempre com atendimento escolar. O principal é a escola. O mais importante é a escola. Então, a gente sempre procura conversar com a escola, a gente tem um acompanhamento com a escola, né, com esses estudantes da rede estadual, e a gente procura sempre saber qual é a disponibilidade que ele tem de estar aqui. Então, durante a semana, ele pode vir de 1 a 3 dias no máximo. No contraturno No contraturno da escola. Se ele estuda de manhã, ele vem no vespertino. Se ele estuda no vespertino, ele vem no matutino. Sempre contraturno, porque a nossa sistemática é de atendimento educacional especializado, da educação especial. Então, ele vem no contraturno. Mas a área de conhecimento, quem escolhe é o estudante. É o que vai chamar mais atenção a ele. É o que ele se desperta ao interesse. É o que ele tem o talento. Sim, então ele vai se encontrar aqui, ele vai né? se Ele encontrar. já vem com o talento, ele já vem com as suas habilidades e aqui ele vai se encontrar e vai aprimorar. Professor Fabiano, o Maranhão é o único estado que o NAS tem sede própria, né? E que tem o censo escolar. Você pode falar isso um pouquinho mais pra gente? Sim, isso é muito importante, porque o NAS ele tem uma sede própria, ele tem um registro do censo escolar, porque ele é um programa federal. Ele foi criado em 2005 e em 2006 foi entregue para os estados, para os 26 estados, mais o Distrito Federal. E ficou sobre a responsabilidade da Secretaria de Estado de Educação assumir esse programa.
das altas habilidades de superdotação. Já se passaram 16 anos e eu acho que tem cerca de 10, eu acho que núcleos que ainda estão funcionando pelo Brasil. Mas com a estrutura que nós temos uma estrutura de 10 salas de atendimento, que vai desde a música, passando pelas artes visuais, a robótica, a dança. Nós temos um auditório para atendimento desses estudantes e o mais importante, nós temos um censo escolar, que esses alunos eles são registrados nacionalmente. Então, o MEC, ele sabe exatamente quantos alunos são atendidos no estado do Maranhão dentro das altas habilidades. E isso é um reconhecimento muito grande, porque nos traz visibilidade. Então, nós temos esse reconhecimento nacional. A gente não tem apenas o reconhecimento regional ou estadual. Nós temos um reconhecimento nacional pelas nossas atividades. Professora, como é que são as atividades em sala de aula? Como é que elas acontecem? Como é que vai fazer com que aqueles estudantes estejam realmente empenhados? Porque eles não são obrigados a fazer nenhuma atividade aqui dentro, né? As atividades que eles fazem aqui vão despertando interesse e eles podem voltar outras vezes. Você pode explicar pra gente como é que funciona? Olha, as atividades que são feitas em sala de aula, o interessante é que esse estudante, quando chega até nós, ele já chega com o talento. Então, quando ele chega com esse talento e ele já vai sendo direcionado para o grupo de enriquecimento, que é o que a gente chama, onde ele vai desenvolver esse talento, chegando lá, o professor vai só orientar o que esse estudante pode fazer, mas quem dá a ideia e quem, por exemplo, dá todo um suporte no sentido de falar o que quer fazer ou não é o estudante. O professor, por isso que a gente chama a unidade da família e o núcleo em geral, a nossa equipe, a gente chama de professor mediador, porque ele só está mediando um talento. E uma curiosidade é que não precisa ser professor superdotado e nem ter altas habilidades para trabalhar com crianças e com estudantes com altas habilidades. Por quê? Porque eles já trazem esse talento consigo. Então, o professor só vai mediar aquela atividade de interesse que ele tem. Essa identificação desse estudante ela é feita na escola. Mas também existe a indicação dos colegas, né? Aquele aluno que faz parte do projeto, que faz parte do núcleo, ele acaba conhecendo, identificando outro colega na escola que tem as mesmas características que ele pode convidar esse aluno para participar também. Acontece isso aqui? Sim, esse processo de indicação, ele não é único e exclusivamente vindo da escola regular. A porta principal é a escola, né? Porque a gente estabelece uma parceria com as nossas escolas estaduais, mas não é a única porta de entrada, né? Nós temos também a indicação do estudante que já está no núcleo indicar um outro estudante. A família também pode fazer essa indicação e o estudante ele pode se auto-indicar na escola e nos informar a nossa equipe. Então, não é somente através da escola que o aluno chega aqui, né? As portas do núcleo estão abertas, o próprio estudante, a própria família pode vir até a gente sem nenhuma indicação da sua escola. Obrigado, professor. Obrigado, professora. E para encerrar o nosso primeiro bloco, nós vamos começar um quadro protagonizando, que nós vamos mostrar a história de um aluno que teve a sua vida modificada através da educação. Pode soltar o VT. No Protagonizando de hoje, nós vamos conhecer a Emily. Emily, que é uma artista completa, né? Você é incrível, né, Emily? Me diga uma coisa, o que você faz tanto aqui? Olha, meu nome é Emily, né? Eu tenho 24 anos, eu sou aluna do curso de Letras da Universidade Estadual do Maranhão e também sou atendida aqui no NAES desde o ano de 2012, então já fazem 10 anos, felizmente, esse ano. Eu iniciei o meu atendimento aqui em altas habilidades com artes visuais, e agora eu permaneço em artes visuais e em literatura e poesia. E dentro desses dois núcleos eu consigo desenvolver áreas diferentes, porém eu sempre junto as duas numa mesma área. Dos meus projetos sempre são misturando artes visuais e a literatura. E, por enquanto, permaneço fazendo isso, desejo fazer isso até o final da minha vida. Você tem toda uma história aqui, né? Sim. Emily, me diz, de que forma a educação modificou a tua vida? Brusca, de uma maneira brusca. Eu consigo apontar vários aspectos, inclusive, do meu comportamento de maneira geral. Eu cheguei aqui no NAES, eu tinha 14 anos, mas eu era completamente diferente, eu era muito retraída, não falava absolutamente nada.
Eu lembro que eu tinha uma dificuldade absurda com comunicação e é onde todo mundo enxerga mais diferença assim, da educação na minha vida, que eu era muito boa em comunicar, né? Eu orava muito bem, mas eu odiava ter que me comunicar com as pessoas, então eu não falava por opção. Então, felizmente, o meu atendimento aqui no NAS solucionou esse problema de uma maneira brilhante. Hoje em dia, já faço um curso de licenciatura, sou professora de língua inglesa, então eu consigo desempenhar minha função muito bem, consigo me comunicar muito bem, interagir socialmente. Isso, para mim, eu considero como a maior diferença da educação na minha vida. Isso é muito válido, né? Emily, me diz uma coisa, o que você conseguiu construir, um projeto que você conseguiu construir através da educação? Nós já temos muitas coisas aqui, já vi muito do seu trabalho, mas assim que você de fato conseguiu construir mesmo através da educação. Isso, a educação, antes de qualquer coisa, ela funciona muito bem como autoconhecimento, né? Então, eu tive uma jornada bem longa, pelos 10 anos de NAS, a gente mais ou menos consegue antecipar isso, mas o que isso chegou até mim de uma maneira mais concreta foi justamente a possibilidade de fazer os quadros. E eu trabalho já com atendimento de ateliê, no caso. Eu tenho um ateliê em que eu trabalho com artesanato, eu trabalho com arte mais rebuscada. Então, também escrevo livros. Já tenho projetos assim, a longo prazo, profissionalmente. Hoje você, como protagonista, se vê como uma pessoa realizada? Eu me vejo em realização. Eu acho que a gente nunca está muito satisfeita, mas eu estou muito feliz onde eu estou hoje. Eu gosto de olhar para trás e observar que eu já consegui conquistar muita coisa. E eu fico muito feliz e continuo com o interesse de buscar mais ainda. Então, eu não posso me dizer que eu estou 100% satisfeita, mas eu estou muito feliz com o que eu tenho hoje. Você se considera muito exigente, Emily? Demais. Perfeccionista é um ponto meio doentio, inclusive. Isso já te atrapalhou dentro desse teu processo? Atrapalha Se alguma coisa constantemente. fosse muito negativa, muito ruim? Atrapalha constantemente. Isso é uma questão, inclusive, que é trabalhada dentro do atendimento de altas habilidades, porque chega a ser problemático para a saúde dos estudantes. Então, por exemplo, eu estou, inclusive, numa semana em que já faz mais ou menos uns 3 dias que eu não durmo, porque eu estava focada em realizar uma pesquisa e em pintar quadros ao mesmo tempo. Então, eu estava escrevendo, pesquisando e pintando. Sono não cabe muito. Quando eu tento descansar, eu não consigo, meu cérebro não desliga, então é bem problemático. De onde vem tanta inspiração, Emily? De lugares diferentes, dependendo do meu projeto. Eu tenho áreas de interesse que já são bem antigas. Elas me acompanham desde a minha infância. Geralmente relacionada à cultura oriental, pelas minhas telas, de vez em quando dá para ver alguma referência também em relação à arte oriental. Eu gosto muito de literatura gótica, então, às vezes, eu consigo pegar alguma referência em algum material que eu tenha tido acesso. Às vezes, uma fala mínima, uma palavrinha que alguém solta durante o meu dia, e aí eu vou lá e pesquiso mais sobre isso. O lance também das altas habilidades é muito disso, de ir atrás de cavar o máximo que a gente conseguir de um mesmo assunto. Então, a gente pega uma fagulhazinha e transforma numa fogueira enorme. Emily, é muito interessante, né, ouvir a sua história, conhecer o seu trabalho. E o nosso programa Educação, uma das nossas premissas, né, é fomentar exatamente esse protagonismo. Como você falaria para as pessoas que estão nos assistindo agora para buscar esse protagonismo, para ser realmente protagonista da sua história, ser ousado como você disse que é? O que você diz para quem está em casa? Olha, eu tenho um conselho muito valioso que eu gostaria de ter recebido durante o meu momento de criação, né, a minha própria fabricação. A pessoa que hoje eu sou, eu gostaria de ter ouvido esse conselho, que é o seguinte: quando a gente está desempenhando alguma coisa que a gente gosta, às vezes a gente leva aquilo para um momento muito sensível, é um espaço muito delicado da sua vida, especialmente quem trabalha com arte. Então, eu acho que a gente cuida daquela coisa que a gente acabou de fazer, daquela produção, daquela criação, como se fosse uma parte nossa, de fato. E isso é muito delicado. Então, alguns comentários, às vezes, são bem incisivos e eles machucam bastante. Às vezes, a gente ouve demais esses comentários. Então, a minha principal dica é de que, mesmo que ninguém goste, se você gosta, continue fazendo. E se ninguém te promove esse teu momento de lazer, vai atrás e faça. Porque você tem a liberdade de fazer aquilo que te faz feliz. Então, se em algum momento você não está satisfeito em
de maneira mais subjetiva mesmo, né? Não em técnica, por exemplo. Se você pinta um quadro e em algum momento o teu traço falhou e você não está satisfeito com o resultado do produto em si, mas você está satisfeito com todo aquele processo no geral, então vale a pena. Agora, ficar insatisfeito por alguma coisa que alguém disse, não, eu acho que você poderia mudar disso, isso, aquilo, não. Faça da maneira que você é. Seja quem você é. Haja da maneira que você agiria se fosse você mesmo. Emily, muito obrigado, né, por ter mostrado esse trabalho pra gente. O pessoal que está em casa vai poder agora acompanhar um pouquinho mais do seu trabalho. Eu estou muito encantado. Muito obrigado. Foi um prazer, muito prazer. Muito obrigada pela oportunidade também, né? É um momento muito precioso, considerando os meus 10 anos de NAAS, então eu fico muito orgulhosa em mostrar os meus 10 anos. Espero construir muitos mais anos também, né, do meu projeto de vida, assim. Eu desejo alongar ele para retribuir tudo aquilo que eu recebi. Então, que bom que esse programa chegue a pessoinhas também que estão em outro processo de desabrochar e a educação, que ela se espalhe também por outros momentos que às vezes ainda demora um pouquinho para chegar. Gratidão, Emily. Muito obrigada. Estamos de volta com o nosso programa Educação. O tema de hoje é altas habilidades e superdotação. Continuamos com o professor Fabiano e a professora Raquel. E agora nós vamos falar de um assunto muito sério. Por que, professor, que as altas habilidades estão inseridas dentro da educação especial? Os alunos com altas habilidades de superdotação pertencem à educação especial porque eles também precisam ter suas necessidades atendidas, assim como os alunos que apresentam deficiência, transtornos e síndrome, só que é um atendimento diferenciado, né? Os alunos com deficiência, ele tem um atendimento complementar. Já os alunos com altas habilidades de superdotação, esse atendimento é suplementar. Nós vamos enriquecer esse currículo do estudante, suplementando o conhecimento que ele já traz. Então, é um direito que é garantido por lei, né? Os órgãos públicos, eles são obrigados a oferecer esse atendimento, não só para as pessoas com deficiência, mas também para os estudantes com altas habilidades de superdotação. Esses alunos que fazem parte do núcleo, né? Algumas pessoas acreditam que tem que ser o melhor aluno da sala, que tem que tirar 10 em tudo, que não pode errar, ele é extremamente perfeito. É verdade ou é mito isso? Olha, interessante porque isso é mito. O aluno com indícios de altas habilidades e superdotação, ele não é aquele que é nota 10 em tudo, ele nem sempre é aquele aluno altamente participativo em sala de aula, ele é aquele estudante que não é compreendido em casa. Então, assim, quando a gente da unidade de atendimento à família, a gente chama os pais e aí a gente diz em qual grupo de enriquecimento esse estudante vai participar, é interessante a fisionomia que os pais fazem. Ah, mas meu filho não gosta disso, eu nunca notei. Ou então, eu, na minha opinião, acho que meu filho é péssimo nisso. Ele não tira nota 10 em tudo. Então, assim, um dos mitos também maiores é querer achar que esses estudantes podem ser gênio. E o que a gente tem que ver? Que o conceito de gênio para a sociedade é alguém que deixa um grande feito, um grande legado. E não só, por exemplo, tem característica ou indícios de altas habilidades. Então, por isso é que a gente não chama de gênio. Porque o gênio é um ser humano que vai deixar para a sociedade, de um modo geral, um grande legado. Então, vamos tirar da cabeça esse pensamento de que ele tira nota 10 em tudo, de que ele gosta de todas as matérias, muito pelo contrário. Ele vai se dedicar muito mais àquela atividade e àquela matéria no qual o talento dele está vinculado. As outras atividades ou as outras matérias no qual o talento dele não está vinculado, ele não vai ter interesse nenhum. Existe algum outro mito que as pessoas falam que não tem nada a ver com esse universo de altas habilidades, né? Os mitos realmente são muitos. Um outro que a gente pode estar destacando é a questão do aluno bagunceiro. O aluno que atrapalha a aula, o aluno que não deixa o outro colega estudar, o aluno que atrapalha o professor toda hora, o aluno que toda hora é convidado a ser retirado da sala de aula. Aquele estudante, ele pode estar tendo uma reação negativa ao que ele está recebendo da escola. Então, os seus desejos não estão sendo atendidos, a forma que ele encontra, cada pessoa encontra uma forma.
E a forma que ele encontra é de se revoltar. De se revoltar com a escola, de se revoltar com os colegas de turma, de se revoltar com o professor. E ele acaba, de uma certa forma, se distanciando cada vez mais da própria escola, porque a escola não consegue entender essa característica desse aluno, né? Que, na verdade, aquele atrapalhar a aula é, na verdade, um pedido de socorro. Ele está querendo ser visto. E também nós temos aqueles estudantes que, às vezes, são altamente participativos e o professor não leva em consideração. A liderança, ela é uma característica, ela é uma área de conhecimento das altas habilidades de superdotação. Então, muitas das vezes, nós temos um líder de turma, né, um aluno que se sai muito bem dentro da escola e que isso não é visto com bons olhos. Mas, na verdade, ele está demonstrando, sim, uma alta habilidade, que a liderança ela também é estudada pela gente, ela também é observada pela gente. Então, nós temos que estar muito atento a todas as áreas. A gente falando assim, pode parecer confuso para quem está assistindo, mas existe sim essa complexidade. Tem essa complexidade, mas é para isso que existe esse espaço, é para isso que existe esse núcleo. E por isso que a gente sempre fala que as portas do núcleo estão sempre abertas, estão abertas para a sociedade de forma geral, para justamente tirar essas dúvidas. Nós vamos até as escolas estaduais da formação para esses professores, para esses estudantes, para gestores, para supervisores. Então nós fazemos eventos durante o ano todo para que a sociedade ela possa nos ouvir e nos entender. Porque ainda, apesar de já ter, desde o início do século XX, que se fala sobre altas habilidades, mas ainda existe um receio por parte dos educadores, dos professores, em relação a receber, a reconhecer e a entender e a principalmente identificar alguém com altas habilidades de superdotação. O núcleo faz algum trabalho com esses professores, trabalho de formação continuada, um diálogo, uma roda de conversa com os pais nessas escolas, para tentar também quebrar um pouco mais esses tabus que ainda existem? Vocês fazem esse tipo de trabalho? Sim, a formação é um dos nossos objetivos. A formação do professor é um dos nossos objetivos. E essa formação do professor, eu não estou me referindo só ao professor que está na escola comum, a escola estadual. Eu estou me referindo aos nossos próprios professores. Nós somos 16 professores ao todo que fazemos formações toda semana. Toda semana nós discutimos, nós estudamos, nós pesquisamos sobre altas habilidades, porque toda semana está surgindo algo novo. Então a gente não para de pesquisar, a gente não para de estudar, para que a gente possa chegar até a escola e dialogar com esses professores. Porque esses professores, às vezes a gente vai dar uma formação e eles nos recebem achando que a gente vai passar 1 hora falando um monte de coisa e vai embora, tchau, e não dá nenhuma resposta para eles, nenhuma devolutiva. E não é assim. A gente quer muito ouvir o professor, a gente quer muito tirar as dúvidas desse professor e dar uma devolutiva para ele. De que forma essa devolutiva é dada? Todas as escolas estaduais que nós temos alunos, elas são acompanhadas por uma equipe pedagógica. São professores formados pela gente que acompanha todas essas escolas estaduais. Então é esse retorno que a gente dá. Nós temos o retorno do que o estudante está fazendo na sua escola de origem e a escola de origem tem um retorno do que o estudante está fazendo dentro do núcleo. Isso é muito importante. Só queria ressaltar com relação a essa formação, não só continuada, mas a formação que nós temos aqui no núcleo, com a nossa equipe, todos nós que participamos e que fazemos parte do quadro de professores aqui da casa, nós temos formação em altas habilidades e superdotação. É um dos critérios até para que a gente faça parte do núcleo de altas habilidades. Todos nós aqui temos pós-graduação em altas habilidades e superdotação. Fora, claro, os estudos continuados que nós temos todas as sextas-feiras e quinzenalmente ou mensalmente, de acordo com o nosso calendário pedagógico. Não é, professor? Sim. Me deixa muito feliz saber, né, que os nossos estudantes da rede estadual de educação recebem esse atendimento, esses alunos que são identificados com altas habilidades. E já que nós falamos de tudo que eles aprendem, o que eles passam por aqui, hoje vocês atendem quantos estudantes aqui no NAS? Olha, atualmente nós estamos com 170 alunos matriculados e registrados no Censo Escolar de 2022, sendo que nossas matrículas vão até dia 30 de setembro. A gente encerra as matrículas referente ao ano de 2022, recomeçamos só em fevereiro do próximo ano.
Obrigado, professor. Obrigado, professora, mais uma vez. O nosso programa é cheio de novidades. E agora nós vamos para o quadro Boa Dica. Solta o VT. Eu estou aqui com o professor Willamy Belfort, ele que é músico e também um imortal da Academia de Artes, Ciências e Letras do Brasil. Professor, qual é a boa dica de hoje? Então, a boa dica de hoje eu trouxe duas obras literárias. Tempo, Vento e Sentimento, da escritora maranhense Raimunda Frazão, que é uma sumidade na literatura de cordel e é uma obra que traz versos sobre o sentimento, sobre vivências, né? Algo que é tão pertinente e necessário para que possa ser lido. E como escritor, autor do livro Intenso por Extenso e Cartas Raicais e outros poemas escritos sobre a saudade, eu trouxe essa obra aqui, que é uma reunião de poemas de vários autores nacionais, que é o terceiro prêmio AFEIGRAF 2021, no qual fui também contemplado. Então, professor, quem tiver interesse de ler esses livros, vai encontrar eles aonde? Bom, a obra da escritora Raimunda Frazão está disponível na livraria Amei, ali localizada no espaço do São Luís Shopping. Já o livro da premiação AFEIGRAF 2021, ele foi feito somente para os vencedores do concurso, então ele não está à venda. Então, nesse livro aqui tem um poema com o qual fui contemplado, que eu escrevi durante uma viagem. E o poema ele fala justamente sobre a saudade, que foi algo tão vivenciado por todos nós durante esse período da pandemia. Sim. E o poema chama-se Poema Feito sobre o Ás da Saudade. Enquanto viajo à parcimônia das horas, singro as lembranças. Estas que fosfóricas transitam no mar alcandorado, solapadas de estrelas. Traço uma pretérita prodição sobre nossas carícias e partilhas de almas. Os viajantes julgam-me estúrdio e fustigam entre si, numa hecatombe de palavras, enquanto eu, neste insular, sob profusão poética, teimo em registrar nós dois. Muito bom, parabéns, professor. Obrigado. Professor, ler é sempre uma boa alternativa? Sim, porque a leitura, principalmente quando se trata de textos que nasceram de vivências pessoais, elas nos remetem ao sentimentalismo, a desenvolver um olhar sensível e atento. Então, professor, a boa dica de hoje são esses dois livros. Correto, duas produções maranhenses. Boa leitura a todos. Muito obrigado, professor, e até a próxima. Muita coisa ainda para conversar sobre esse tema, mas estamos chegando ao final do nosso programa e, claro, não poderíamos deixar de conversar com um estudante e um professor que já tem esse contato mais direto aí com os estudantes, né? Estou aqui com o professor Cleverson e estou aqui com o estudante Arthur Câmara. Professor Arthur, se apresenta melhor para o pessoal que está em casa, por favor. Meu nome é Cleverson Ferreira, professor de matemática, xadrez e robótica aqui no NAIS. E é um prazer estar falando sobre o tema, no qual a gente faz a mediação com nossos alunos aqui, nas três áreas no qual a gente já citou. E aí a gente vai discorrer mais sobre o assunto, sobre nossa área. E você, Arthur, se apresente para o pessoal que está em casa para que eles possam lhe conhecer melhor. Da mesma forma, é uma honra participar. Eu sou Arthur Câmara e desde o início desse ano sou atendido aqui no NAIS, nos grupos de enriquecimento em artes visuais e linguagem verbal. Professor Cleverson, como identificar um aluno que tem altas habilidades? Porque isso, inclusive, pode, né, auxiliar as pessoas que estão em casa de identificar. Como é que funciona? Ok. A primeira questão é ver esse aluno. Um dos principais caminhos é a escola. A escola faz essa visualização através dos seus professores, através da sua gestão. Isso não quer dizer que é a única forma de indicar. Até mesmo os amigos podem indicar, sabendo que tem um conhecido que tem uma certa habilidade em uma área, não pode ser a sua área. Por exemplo, o Arthur é das artes visuais, mas ele pode ter algum amigo que saiba ou tenha um apreço pelo xadrez e pode indicar também. Outra também forma de indicar é a família. A família, através, entendendo um pouco da área das altas habilidades e vindo aqui a gente pode conversar. Então essas são as três formas mais fáceis e mais visíveis que a gente encontra de indicação aqui. Chegando aqui, a gente entende todo o processo, como chegou, e aí vai conhecendo a história também, passa pelas unidades da família e passa pelo professor também, no qual, na minha área, como já falei, xadrez, matemática e robótica, aí a gente estuda, vê, analisa, conversa com o aluno para saber se realmente ele quer. Deixar bem claro,
O aluno só participa daqui, só fica aqui na área que ele tem interesse. Então, se ele tem interesse, a gente começa um processo de identificação. Isso não pode ser em um dia, nem em 2, é um tempo que leva para isso. Interessante, muito interessante. E você, Arthur, como é a experiência de fazer parte do núcleo e como isso pode te ajudar, né, nas suas habilidades? Eu acredito que a minha experiência no núcleo está sendo bem satisfatória, porque eu já queria isso há um tempo. Eu já tinha essa concepção de que eu tinha esse talento, eu tinha essa aptidão para as áreas das artes visuais, mas eu não tinha ninguém com quem eu pudesse conversar, dialogar ou interagir com esse mesmo interesse que eu. E quando eu cheguei aqui no núcleo, isso foi diferente, porque eu fui atendido pelo professor Jorge, que é o nosso mediador, e junto aos outros alunos eu tive essa interação melhor, que foi de, com certeza, aprimorando mais ainda o meu conhecimento da minha área de aptidão e também das outras áreas. E isso não aconteceu só com de artes também, isso aconteceu com de literatura, de linguagem verbal, que eu, quando entrei no NAIS, eu entrei com meu foco em artes visuais, mas eu fui visitando todas as salas de atendimento para ver se eu me agradava com alguma. E eu já sabia que eu também gostava muito de literatura, e quando eu entrei eu fui muito bem recebido também pela professora, o que me fez gostar ainda mais disso, e hoje em dia eu sou atendido por 2 grupos, sendo eles o de linguagem verbal e o de artes visuais. Muito interessante, Arthur. Você falou que você ajudou você, né, a se identificar. Como que isso ajudou lá na escola? Você desenvolver essas atividades aqui no NAIS, como isso te ajudou lá na escola? Que ajudou, com certeza, ajudou porque antes eu tinha uma dificuldade, primeiro na socialização com os outros, porque eu sempre fui muito retraído, apesar de extrovertido, porque eu tinha medo de falar com as pessoas e ser entendido como um sabe-tudo, aquele que queria ser melhor que os outros. E quando eu vim para o NAIS, eu mudei totalmente esse meu pensamento, porque eu tive o auxílio tanto dos meus mediadores quanto das psicopedagogas e do atendimento à família, que me ajudaram nisso, que eles fizeram abrir minha mente e pensar de uma forma diferente, que quando eu tinha uma aptidão para determinada área de conhecimento, não é que eu tinha que ser melhor naquilo que todo mundo. Eu simplesmente tinha um talento, eu tinha uma vontade de aquisição de conhecimento em determinada área, que às vezes os outros alunos, os outros colegas não tinham. Então eu acredito que todo mundo tem uma área de interesse. A minha é a de artes e literatura. As dos outros podem ser diferentes. E nem por isso vai fazer com que eu seja o sabichão e o outro não saiba nada. E eu acho que quando eu entrei no NAIS, o que me ajudou na escola foi realmente isso, de eu me entender como uma pessoa não sabichona, mas que tem uma área de interesse que pode ser diferente dos outros, e assim ajudar tanto a mim quanto aos outros alunos. Professor, e escutar um relato, né, de um estudante como esse traz uma satisfação pessoal, né? Isso, é claro, é evidente. Às vezes até emociona. Por quê? Porque a gente faz educação para os alunos, com os alunos, e com eles a gente cria o nosso meio. O NAIS não é diferente. O NAIS é um lugar aconchegante, acredito eu, e é por isso que eles estão aqui, porque se sentem bem, estão na área que eles querem, estão nos pares onde eles estão e conversam entre si, os relatos são semelhantes. Uma fala do Arthur não é diferente dos outros alunos, é uma fala que a gente escuta no geral, no contexto geral. E aí só nos engrandece, só nos faz querer proporcionar mais conhecimento para eles, porque eles vão querer absorver. É nato deles, eles quererem absorver mais conhecimento. E aí nosso papel como professor mediador é justamente fazer essa transição, indicar o melhor caminho, as melhores técnicas, o melhor conteúdo para eles seguirem. Mas quem vai trilhar o caminho são eles. Claro, no tempo deles também, porque pode ser que um esteja em um processo de identificação mais cedo, ainda está começando na caminhada, mas já tem outro que já está num tempo maior conosco. E aí até favorece a experiência desse que está mais conosco para indicar aquele que está chegando. E isso nos engrandece muito, porque o Arthur é aluno que chegou esse ano e a fala dele é evidente, é nítida a satisfação dele. Eu acho que não é só eu que estou percebendo, você percebe também nosso público. Então, vendo a fala dele, só é um retrato do que a gente encontra com os outros alunos.
que é a satisfação de estar aqui no meio do conhecimento e no meio entre si, com todos os colegas e professores que também são da área, que estudamos para isso, fazemos nossos cursos para que a gente possa também transportar, indicar, orientar a melhor forma para prosseguir. Professor, e para o pessoal que está em casa, uma dica que você deixaria para que eles pudessem conhecer muito mais esse trabalho que é desenvolvido aqui no Núcleo? Qual o conselho que você diria para eles? Olha, gostei muito da sua pergunta e até queria indicar. Aquele aluno que está lá no cantinho da sala, aquele que não é muito visto, aquele que tem as suas limitações, vamos dizer assim, aquele professor que diz, não, eu não vou querer muito se aproximar daquele aluno, que aquele aluno é problema. Talvez esse aluno que vai ser o nosso futuro, aquele aluno é que vai dar o legado na história, a continuação. Por quê? Porque esse aluno, com certeza, ele já passou por alguma situação difícil e se retraiu. E aí esse aluno, chegando aqui, a gente vai entender todo o processo. Não estou dizendo que todos os alunos que vão chegar aqui são com altas habilidades, mas a gente reconhece boa parte, até pelo nosso histórico de experiência que a gente conhece. Outra situação também, deixar muito bem claro, não é porque o aluno com altas habilidades tem que ser bom em tudo. Tem que ser bom em matemática, português, geografia, história, enfim. Ele tem sua área de preferência, ele tem sua área de aptidão. Então, se sua área tem voltado mais para aquela área, então ele vai se sobressair naquela área. Por exemplo, eu tenho alunos muito bons em matemática, muito bons em robótica, mas pode ser que eles não se sintam favoráveis em biologia, um exemplo. E aí o que acontece? Esse aluno não tem altas habilidades? Não, pode. Eu tenho alunos que já ganharam o campeonato, tem alunos que já disputaram Olimpíadas, tem alunos que já se saíram muito bem nas competições que tiveram. Mas só que tem que outras áreas eles não têm esse mesmo desempenho. Mas são alunos com altas habilidades e são nosso público-alvo. Muito obrigado, professor. Muito interessante também a sua fala. E eu queria que o Arthur compartilhasse aí com os alunos, né, que de repente foram identificados com altas habilidades, mas que não puderam, não quiseram participar das atividades no núcleo. O que você diria para eles, para que eles pudessem conhecer mais de perto esse trabalho? Eu acho que a principal coisa a se fazer é tomar a iniciativa, porque quando um aluno ele é identificado com altas habilidades, eu acredito que primeiro ele fica muito receoso, tipo, o que é isso? O que eu sou? Isso é um transtorno? Isso é uma doença? E não, isso não é. É simplesmente uma característica comportamental de que tu pode ser melhor em determinada área do que outra. Então, eu acho que uma dica boa para os alunos com altas habilidades, mas que não conhecem o núcleo, que talvez por esse programa conheçam, é vir aqui e conversar talvez com o diretor, com algum mediador da sua área, ou então com as psicopedagogas e auxiliares da família, porque eu acredito que essa é a principal função da gente aqui, é acolher os alunos. Eu falo a gente porque eu acredito que isso é um trabalho de todos, não de pessoas específicas. Então, o trabalho da gente é acolher os alunos que chegam aqui com algumas características de timidez, de, como eu posso dizer, um aluno que não consiga se sobressair nessa área de liderança, nessa área de falar em público. Porque isso foi uma dificuldade minha muito grande, que eu não gostava de falar em público, eu não gostava de aparecer. Mas quando eu cheguei aqui com os meus colegas, com os mediadores, com os professores e com todo mundo que veio e me deu esse carinho, me deu esse acolhimento, esse medo, esse receio começou a sumir. E eu comecei a tomar mais coragem de fazer coisas que talvez eu não faria se eu não entrasse aqui. Então, eu acredito que a melhor coisa que um aluno com características de altas habilidades tem a fazer é vir aqui. Se não puder permanecer, pelo menos saiba um pouco do que é o núcleo, do que são as altas habilidades e do que a gente pode fazer por ele aqui no nosso núcleo. Ver você falando me enche de orgulho, né? Porque nós conseguimos de verdade perceber, ver o protagonismo autêntico, né? Nascendo, surgindo aí dentro do núcleo de altas habilidades, que é o NAIS. Muito obrigado, Arthur. Muito obrigado, professor. O nosso programa de hoje fica por aqui. Nós aguardamos todos vocês na próxima semana. Até lá!